Olá, graça e paz esteja conosco, Igreja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma oportunidade, Pai, que nos deste. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, toma nas Tuas mãos as nossas vidas, toma o nosso ministério, toma, Senhor Deus, a nossa família, a parentela, todos os habitantes da terra, Senhor, de toda a área, Pai. Entra com a Tua mão santa e poderosa, porque sabemos que elas não estão encolhidas, nem ouvidos tampados, nem olhos fechados, nem lábios selados, nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do Teu poder, alcance toda a humanidade, a terra, alcance todos os governantes, Pai. Toma, Senhor, toda a nação nas Tuas mãos para trazer libertação, salvação e cura. E nos abençoe no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Aqui a palavra do Senhor, ela vem dizendo assim sobre o versículo, capítulo 16, a partir do versículo 22. Então o Senhor fala, Pedro, tornando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves, olha só, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém, igreja? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que seja o Senhor a falar pela boca de tua serva, que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Aqui, quando a palavra do Senhor ela vem dizendo sobre esse capítulo e versículo, que o Senhor ele fala para Pedro, ele se dirige a ele e diz, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro, ele estava ali fazendo o quê? Falando com o Senhor para que o Senhor não fosse ali para o Calvário, para que ele não fosse para a cruz, porque ele estaria sendo o quê? Sacrificado, crucificado, para que fosse salvos os nossos pecados e perdoados. Mas ali Pedro, ele estava tentando intervir para que isso não acontecesse. Assim é Satanás quando tenta e procura nos parar sobre a obra e pelo nosso chamado. Porque o Senhor, ele tem um chamado para mim, ele tem um chamado a você. O Senhor, ele diz assim para mim, Ilma, essa casa de oração é para que você retorne para ela, mas é para atender. Desde então, há 20 anos eu atendo pessoas aqui, há 20 anos eu ajudo pessoas, eu vou para as ruas, tudo. E antigamente não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nada. Sei que as coisas estão em avanço, mas desde então da pandemia, o que vem acontecendo? As coisas começaram a mudar. As pessoas não querem mais pregar na rua, as pessoas não querem mais levar o evangelho e a palavra do Senhor, ela não mudou, ela continua a mesma. Sabe por quê? Porque a palavra dele diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não diz que é para mim ficar sentado atrás de uma escrivaninha falando diante de uma tela, porque se eu tiver, tá tudo bem que essa tela, esse YouTube, o Facebook vai alcançar países e muitas coisas, mas eu tinha um aparelho antigo aqui, chamado fax, que eu conversava e eu peguei muitas amizades, ó, falei com a Escócia, falei com Londres, falei com a Alemanha, falei com a Itália, falei com a França, falei com Paris, falei com Miami, com os Estados Unidos, com Flórida, com tudo. Fui até convidada para pregar em congresso lá em Roma. Fui convidada para ir pregar na França, num clube de Putz Clube. Fui convidada para ir para Miami. Fui convidada para ir para Londres. Fui convidada para ir em números e vários lugares. Mas foi, sabe como? Pelo fax. Porque eu fazia os cultos daqui do Brasil para outros países, aos quais o fuso horário era diferenciado, mas eles mandavam, ó, pastora, nós vamos começar o culto aqui tal hora, só que aí vai ser meia-noite, mas aí vai ser às 8 e aqui vai ser 2 da manhã. Então era assim, que ali fazia as vigílias, fazia os cultos. Quando não, ali, quando era de dia aqui, lá era noite. Quando era noite lá, aqui era de dia. Eu fazia os cultos para eles durante o dia. Às vezes era 14 horas, eu estava fazendo culto para eles lá à noite, 8 horas.
determinado fuso horário de cada país, e era através do fax. Mas como, pastora? Porque era Viva Voz, era a de Viva Voz, eu fazia e eles tinham um equipamento, um aparelho, que era como se eu tivesse lá, porque as pessoas ouviam a transmissão do culto e da palavra que eu estava fazendo aqui. E lá, muitos que não tinham o entendimento do português, tinha lá o tradutor. Olha que maravilha, o que Deus fez na minha vida. Eu tenho isso registrado nos arquivos de igreja. Eu tenho aqui pasta de pessoas que chega a mais de 3.000 pessoas ali inscritas aqui nessas pastas. Você está me entendendo? E agora pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, eu não tenho seguidores, eu tenho perseguidores. Ai, Deus, é tão maravilhoso. Então, igreja, o que eu vim fazer hoje aqui? Eu vim dizer a vocês que hoje é o último vídeo que eu gravo para o YouTube. Nem assim, trabalhando com Jesus no seu interior. Eu vou para as ruas. O meu negócio é ir para as ruas. O meu negócio é pegar aquelas almas, abraçá-las, sabe? Abraçar essas almas, sabe? É pegar, eu vejo assim essas pessoas chorar, sabe? Eu sei que, olha, hoje mesmo, eu fiquei emocionada, porque eu coloquei a mão no rosto de um homem e sequei as suas lágrimas. Eu fiquei olhando assim para ele, sabe? E ele não conseguia, mal conseguia falar. E ele não é nem brasileiro, ele é estrangeiro. Ele veio fazer uma entrega aqui. Você está me entendendo? E ali o rapaz, o ajudante, olhou e falou, aqui é uma igreja? Eu falei, é uma casa de oração. A senhora pode orar por nós? Eu falei, sim. Ele falou, o motorista é estrangeiro e ele precisa muito. Olha que maravilha! Aí eu fiquei olhando, eu falei, ele estava no YouTube? Não. Ele veio aqui. Então as pessoas que eu encontro na rua é na fila de ônibus, é na fila do caixa do supermercado, é na fila da farmácia. Tá me entendendo? É até na fila do banheiro, quando você vai no banheiro tem uma fila. Tudo tem fila. Só não tem fila para morrer, né? Ninguém quer pegar fila. Ah, pode passar na minha frente. Ninguém quer ficar na fila da morte. Entendeu? Então, é fila. Então, aí Jesus ele entra e começa a falar, começa a conversar. Sabe, amados? Na descrição do canal tem telefone, tem o endereço também da casa. Aqueles que precisarem, necessitarem, eu quero colocar essas almas dentro dessa casa de oração, como eu fazia antes. Quero ir buscá-las na rua, convidá-las para vir, para sentar aqui, sabe? Fazer sabe o quê? Ouvir a palavra de Deus, comer o alimento espiritual e também o material, porque foi isso que Jesus fez. Ele chegou num campo e ele pregou a palavra, ele ensinou a ele as instruções bíblicas. E depois, quando ali os seus discípulos falaram, mestre, despeça-os, porque já é tarde e esse povo mora longe, não tem o que comer. Mas ele pegou e falou, não, precisamos alimentar, mestre, não tem lugar aberto, nada dá para comprar. Mas havia uma pessoa que tinha 5 pães e 2 peixes. Ele multiplicou e ali abençoou. Comeu daquele pão e daqueles peixes 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então é isso que Jesus quer na minha vida. E eu creio que é isso que ele também vai querer na sua vida. Então, igreja, eu vou fazer o ID. Eu vou ir e pregar o evangelho a toda criatura. Vou meter o pé, vou sair para as ruas, como eu já venho fazendo. Chego aqui correndo para sentar em frente a esse aparelho celular, para poder ficar gravando vídeo para YouTube, nada. Eu vou pregar a palavra ali. Quem quiser ouvir, que venha, porque é isso que Jesus falou. Pegue a tua cruz e siga-me. Então, porque não adianta, porque as pessoas, elas só vão atrás hoje elas querem que você fale aquilo que elas querem ouvir. Elas não querem ouvir o que precisa ouvir. Elas querem ouvir, então se eu não revelar algo, não revelar, então ó, hoje eu estou dando uma revelação. O que Deus quer? Que eu vou e faz o que ele mandou e não o que o homem quer. Porque esse negócio de, ai pastora, grava vídeo, põe no YouTube. Aí eu fiquei olhando, eu falei, é mesmo, né? Porque aí dá para alcançar almas. Então eu já vi que eu tô ficando na zona de conforto também.
É mais uma na zona de conforto, porque não vai num hospital, não vai numa comunidade, não vai falar com o povo, não vai dar um abraço no povo na rua. Parece que a Covid ainda tá aí, né? Que era um tal de cumprimentar a pessoa assim. Parece que só faltava tomar passe. Eu ficava olhando e falava, dá a mão aí. Ai, não, que fiquei não, o quê? Falei, não tem esse negócio não. Peguei e falei, falei assim, quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Então, igreja, é isso. O que eu tiver que gravar, uma palavra, um culto, se Deus falar aí, ministre uma palavra aí, manda pro povo, eu vou mandar pelo WhatsApp. Quem tiver no meu WhatsApp vai receber. Quem não tiver, aqueles que tem no WhatsApp vai receber. Então receba! Receba em nome de Jesus, porque o negócio é ir lá abraçar, é cuspir no chão, fazer lodo, passar nos olhos do cego, é dizer para ele que ele volta vendo, é dizer também, sabe o quê? Dizer pro paralítico, toma teu leito e anda. Você tá me entendendo? É chegar no surdo e falar, ouve, e o surdo vai ouvir. Então é isso, amados, é pôr a mão na ferida, e será curado. Como já foi muitas das vezes, como que através do YouTube, eu falando através de um aparelho, eu vou conseguir pôr a mão. Não, eu sei que é Jesus que vai, mas quando ele fala que você tem que ir para fazer, você tem que estar lá para fazer, porque foi isso que eu coloquei a mão no tumor de um homem que estava com um tumor grande no rosto, que nem o tamanho de um limão. Aquele tumor rompeu, ele era soro positivo. Todo mundo falou, você está contaminada. Isso aí foi em 2007, faço o exame, tudo. Sabe o que os médicos falam para mim? Que eu tenho uma saúde que nem eles entendem a idade que eu tenho. Eu não tenho nem sintomas de menopausa. Porque Jesus é que me curou, igreja. Imagina, vou para 67 anos, graças a Deus, muito bem vividos. E quero chegar. Falei para Deus que vou viver 140 anos, fora os anos que eu tenho. Então põe aí, né, bem? Então você tá me entendendo? Quero ver a minha descendência assim. Quero estar diante de Deus sim. Quero pregoar a palavra. Quero clamar em altos pulmões. Quero louvar, cantar, salmodiar, pregar a palavra e dizer para morto, levanta, ressuscita, e dizer para cego, enxerga, porque quem está diante de ti é o Filho de Deus e a serva dele também. É dessa maneira, igreja. Então bora lá, vamos fazer o ID de Jesus, porque pastora Ilva Nascimento está se despedindo das telinhas do cinema e indo para as ruas e fazer o que eu mais gosto de fazer, é estar diante de pessoas, pregando, falando, abraçando. É isso que eu gosto, gente. É a minha vida, ver aquele povo sem teto, todo mundo sujo, entendeu? Todo mundo sujinho. Eu passo, oi, amado, e aí, amada? Aí eles param, oi, pastora. Aí eu falo, cadê o abraço? Não, pastora, eu tô sujo. Vem cá, o que a água não limpa? Você tá me entendendo? Então é isso que eu gosto, gente. Amo fazer isso. E hoje eu fiquei realizada quando eu pedi uma resposta de Deus e Deus colocou diante de mim 2 homens sofrendo, chorando, angustiado, amargurado e achando que não tinha mais jeito. E eu ali diante de Deus, as lágrimas dele caíram e eu fui secando. Eu falei, não chore. Foi isso que Jesus falou para a viúva de Naim, não chore. E ele ressuscitou o morto. Então eu creio que aquele homem foi ressuscitado na presença de Deus. E ele pegou e falou para mim, eu posso vir aqui amanhã? Eu falei, com certeza. E ele disse, eu quero trazer a minha filha aqui. Eu falei, venha. Eu vou estar aqui só lá por volta das 17 horas, que amanhã é dia de eu ir para as ruas. E é assim que Deus trabalha, igreja. Então eu quero agradecer a vocês, aqueles que quiserem falar comigo, tá aí o telefone, tá? O telefone é DDD 11 984 789294, DDD 11 9925, aí 0876. É 99525. 0876,
é o outro telefone. Amém? Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha dias e dias abençoados no nome santo de Jesus. Mas eu estou aí, sempre na telinha do cinema. Eita glória, aleluia, Jesus. Beijo para vocês, igreja.